1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nos diz assim: orai sem cessar. Essa palavra, ela é tremenda, e isso nada mais é do que Deus nos orientando a ter uma vida de oração. Só que pelo que nós percebemos, muitas pessoas estão esquecendo desta palavra oração. Já levantam apavoradas com a correria do dia a dia e esquece que nós precisamos orar sem cessar. A oração é a base da nossa intimidade para com Deus. E oração é um diálogo, oração é uma conversa, oração é uma troca. Eu falo com Deus e Deus fala comigo. E oração, muitas vezes a pessoa fala assim: ah, não, mas é muito fácil orar. Oração tem que ter prioridade. Porque muitas vezes levantar 3 horas da manhã, num frio para orar, não é tão fácil. Mas não é questão que eu tenho ou eu não tenho, eu preciso falar com Deus. Não importa a hora, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, eu preciso falar com Deus, porque a oração é um elo que me liga a Deus. E eu acho muito interessante, quando a Bíblia fala que nós devemos orar sem cessar, que muitas das vezes nós temos muito diálogo com as pessoas da terra. Nós temos diálogo para ficar 1 hora, 2 horas conversando com um amigo que nós conhecemos, uma pessoa que nós gostamos muito, um familiar, os parentes. Tudo bem, é necessário termos diálogo com essas pessoas também. Mas nós precisamos aprender que devemos ter um diálogo maior ainda com o nosso Deus, porque é Ele que nos dá a vida, Ele que nos sustenta. E muitas das vezes nós não temos diálogo com Ele. Nós chegamos na igreja, nós oramos 5 minutos e parece que oramos 50 minutos. Reclamamos muitas vezes: nossa, mas tem um tempão que eu estou orando, eu estou cansada, minha garganta dói de tanto falar. Mas com um amigo numa esquina, paramos e ficamos horas conversando. Não lembramos da garganta, não lembramos da perna, não lembramos da coluna, não lembramos de nada. Mas quando é hora de falar com Deus, é o cansaço, é o desânimo, é a dor, é um monte de coisa que nós inventamos para fugir da oração. Mas a oração precisa ser primordial em nossas vidas. E hoje o Senhor está nos convocando para uma batalha de oração. Porque nós estamos num tempo muito difícil. E a oração, ela traz conforto. Oração, ela traz paz. Quando nós entramos para o nosso quarto, ou quando nós estamos na igreja, seja onde for, e nós começamos a falar com Deus, o que acontece conosco? Um alívio toma conta do nosso coração. Por mais difícil que esteja a nossa situação ou as coisas que nós estamos vivendo, parece que um bálsamo é passado dentro de nós e nós começamos a sentir leve. Por quê? Nós não estamos conversando com uma pessoa qualquer. Nós estamos conversando com o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que pode responder às nossas orações, aquele que pode nos ajudar, aquele que pode nos sustentar, aquele que pode nos agraciar com a bênção que nós estamos precisando. E muitas das vezes nós rejeitamos os períodos de oração. E é tão estranho que tem pessoas que Deus os despertam para orar madrugada. E eles viram a noite inteira, não conseguem dormir, porque Deus não permite dormir, mas eles não têm coragem de levantar, pelo menos assentar na cama e falar com Deus. Porque quando isso acontece, muitas vezes se nós orarmos alguns minutos, nós já conseguimos dormir. Mas o problema é que nós temos uma resistência com a palavra, com o comportamento de orar. Quando fala orar, parece que é uma coisa difícil, parece que é uma coisa quase impossível. Orar é maravilhoso, orar é falar com Deus, orar é descansar, é falar com Ele como você fala com alguém que você conhece, que você ama muito. Aí a gente vê como que o nosso amor para com o nosso Deus, ele é pequeno. Por quê?
Porque se nós falamos muito tempo com as pessoas que nos dizem amigas, por que nós não falamos muito tempo com Deus? Por que nós não queremos um propósito com Deus? Por que nós não queremos um compromisso maior com Deus? Eu vou orar 3 vezes ao dia, como Daniel fazia. Eu vou orar manhã, tarde e noite. Ou eu vou orar tarde, eu vou orar madrugada. Eu não sei. Cada um escolhe o seu tipo de oração, o seu jeito de oração, quanto tempo você vai orar. Mas o que eu quero frisar agora é que nós precisamos orar. Porque a oração destrava as coisas no reino espiritual para nós. A oração traz bênção para nós, bênção para a nossa casa, bênção para a nossa família. Nós podemos observar que Daniel ele tinha o hábito de orar, o hábito de falar com Deus 3 vezes ao dia. E quando ele foi parar na cova dos leões, o que acontece com ele? Ele fica tranquilo, porque ele sabia, o meu amigo não vai me abandonar. O meu amigo está aqui comigo. O meu amigo está presente aqui nesse local. Então ele não temeu de maneira nenhuma, porque sabia, alguma coisa o Senhor faria por ele. Ele tinha intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus é diferente. Quem tem intimidade com Deus vê as coisas de um modo diferente, de um ângulo diferente. Enquanto todos estão desesperados, pensando, não tem jeito, acabou, agora é o fim mesmo. Aquela pessoa que é de oração, ela está pensando, é o começo, vai dar tudo certo, Deus está no controle, a última palavra é dele. Mas para nós termos essa convicção, para nós termos essa esperança no nosso coração, nós precisamos saber o quê? Que nós temos que orar. E orar não é quando o tempo sobra. Não, nós temos que fazer o nosso tempo de oração. Eu vou orar todos os dias, tantos minutos na parte da manhã. Eu vou orar todos os dias na madrugada. Eu vou orar até quando Deus permitir. Só que muitas vezes nós queremos fazer o quê? Se sobrar tempo eu oro. Se não sobrar, aí tudo bem. Deus entende. Deus não entende não. Porque nós precisamos ter diálogo com Ele. Nós precisamos ter intimidade com Ele. E é falando com Ele que nós vamos descobrindo as coisas do reino. Nós vamos entendendo as coisas do reino. Nós vamos entendendo as coisas espirituais. Que oração nos eleva. Oração ativa em nós algo espiritual, celestial. E nós muitas vezes ficamos aí na igreja desanimado, pensando em parar na caminhada, querendo abandonar aquilo que nós fazemos e pensamos assim, porque está dando tudo errado. Não, está faltando é oração, porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate, se abre. A oração é uma forma de você bater na porta do céu. É uma forma de você chamar a atenção de Deus. E quando você chama a atenção de Deus, Deus olha para você. Porque Ele já olha para nós indiferente da circunstância. Ainda mais você chamando a atenção dEle. Quando você chama a atenção dEle, eu tenho certeza que o céu se abre. Então para você que está aí perdendo o hábito de oração, para você que está deixando os problemas, as dificuldades, as lutas te embaraçar no meio da caminhada e você está pensando, esse negócio de oração, a hora que der eu faço. Eu quero te chamar a atenção nesta noite para uma coisa muito importante. A oração muda a nossa história. A oração faz com que nós venhamos escrever um novo livro para a nossa vida. E o Senhor está querendo fazer isso conosco, através da oração. Que nós venhamos orar a tempo e fora de tempo. Que nós venhamos orar sem cessar. Que nós venhamos orar em casa. Que nós venhamos orar na rua. Que nós venhamos orar na igreja. Que nós venhamos orar em todo lugar que nós estivermos. E lembrando que orar é abrir a boca para falar com o Senhor. Muitas vezes nós ficamos ali só em pensamento. Tá certo, tem hora que vai ser necessário orar em pensamento. Mas nós precisamos aprender a falar com Deus. Ter diálogo com Deus. Para que Deus possa nos atender e nos responder. Então para você que está desanimado, quero deixar essa palavra para você de ânimo. Comece a orar. Comece a falar com Deus. Sabe por quê? Deus vai começar a falar com você.
E você vai ter muitos testemunhos para contar através da oração na sua vida, em nome de Jesus, o Filho do Deus Altíssimo.